O elevador quebrou e o patrão ficou preso no térreo, desesperado para chegar ao terceiro andar. Foi quando a faxineira fez uma proposta que chocou todo mundo: carregar ele nas costas pelos 3 andares. O que aconteceu depois mudou a vida dos dois para sempre. O sol ainda não havia nascido completamente quando Conceição empurrou a porta de vidro do prédio da Corporação Atlântica. Era seu horário de sempre. Bem antes dos executivos chegarem, quando o silêncio ainda tomava conta dos corredores e ela podia trabalhar em paz. Aos 42 anos, tinha aquele jeito determinado de quem conhecia cada canto daquele lugar como a palma da mão. Conceição vestia o uniforme azul marinho impecável que ela mesma lavava e passava todas as noites. Cabelos presos em um coque simples, sem maquiagem, mas com um sorriso genuíno que iluminava o rosto cansado de quem acordava às 5 da manhã todos os dias. No ombro, a bolsa velha de couro sintético que carregava há mais de 10 anos. E nas mãos, as chaves que abriam todos os andares do prédio. Ela caminhou pelo hall principal, ligando as luzes uma por uma. O mármore brilhava sob a iluminação, refletindo as plantas ornamentais que ela mesma regava com carinho. Era um ambiente luxuoso, com poltronas de couro italiano e uma recepção que mais parecia cenário de filme. Conceição sempre se orgulhava de manter tudo perfeito, mesmo sabendo que poucos reparavam no seu trabalho. Foi quando apertou o botão do elevador que percebeu algo errado. Nada aconteceu. Tentou novamente e novamente nada. Uma placa pequena estava colada ao lado dos botões. Elevador em manutenção. Técnico chegará às 14 h. Conceição suspirou. Seria um dia complicado. 3 andares de escadas para subir e descer o dia inteiro, carregando baldes, produtos de limpeza e o aspirador. Às 7h30 da manhã, os primeiros funcionários começaram a chegar. Conceição estava no 2º andar quando ouviu a movimentação lá embaixo. Vozes alteradas, passos apressados, uma agitação que não era normal para aquele horário. Ela desceu para ver o que estava acontecendo. No hall principal, uma pequena multidão se formava. Secretárias, analistas, gerentes, todos olhando na mesma direção com uma mistura de curiosidade e constrangimento. Conceição se aproximou discretamente, fingindo arrumar uma das plantas, e viu a cena que fez seu coração apertar. Sr. Roberto, o CEO da empresa, estava parado diante do elevador quebrado em sua cadeira de rodas. Conceição o conhecia bem, pelo menos de vista. Um homem de uns 50 anos, sempre impecavelmente vestido, cabelo grisalho bem cortado e aquele ar de autoridade que fazia todo mundo andar na linha. Mas naquele momento, pela primeira vez desde que trabalhava ali, Conceição viu algo diferente no rosto dele. Uma expressão de frustração e vulnerabilidade. Roberto batia repetidamente no botão do elevador, como se a insistência pudesse fazê-lo funcionar. A cadeira de rodas era moderna, toda preta e elegante. Mas ainda assim, era uma cadeira de rodas diante de 3 lances de escada. Conceição lembrou de quando soube do acidente. Havia sido uns 2 anos atrás. As pessoas comentaram pelos corredores durante semanas. Ninguém falava muito sobre o assunto, mas todos sabiam que a vida do Sr. Roberto havia mudado completamente naquele dia. Valdecir! Roberto chamou o porteiro com uma voz que tentava soar firme, mas que tremia ligeiramente. Como assim o elevador quebrou durante a madrugada? Por que ninguém me avisou? Valdecir, um senhor de uns 60 anos que trabalhava ali há mais tempo que qualquer um, se aproximou com aquela cautela de quem estava acostumado a lidar com situações delicadas. Sr. Roberto, a empresa de manutenção só pode vir à tarde. Tentei ligar para o senhor mais cedo, mas... Mais nada. Roberto interrompeu. E pela primeira vez, Conceição percebeu que por trás da autoridade havia medo. Tenho reunião com os investidores japoneses às 9 horas. Não posso chegar atrasado. Eles voaram 12 horas para estar aqui. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Todos os funcionários presentes sabiam a importância daquela reunião. Os investidores japoneses eram a grande chance da empresa expandir para o mercado asiático. Era o tipo de oportunidade que aparecia uma vez na vida e estava marcada para acontecer na sala de reuniões do 3º andar. Conceição viu quando Roberto olhou para as escadas. Era uma escada larga, com corrimão de madeira nobre,
mas ainda assim eram 3 lances altos. Para alguém em uma cadeira de rodas, poderia muito bem ser o Everest. Roberto segurou os apoios da cadeira e tentou se levantar. Conseguiu ficar em pé por alguns segundos, apoiando o peso nas pernas, mas logo se deixou cair de volta na cadeira, com uma expressão de derrota que partiu o coração de Conceição. "Alguém pode me ajudar a subir?" Roberto perguntou, e a voz soou menor, mais humana do que Conceição jamais havia ouvido. Os funcionários se entreolharam. Carla, a secretária, deu um passo à frente, mas logo hesitou. Como exatamente ajudar um homem adulto em uma cadeira de rodas a subir 3 lances de escada? Marcos, o gerente financeiro, olhou para as escadas e depois para Roberto, claramente calculando a impossibilidade da situação. "Podemos remarcar a reunião, Sr. Roberto", sugeriu alguém timidamente. "Remarcar?" Roberto repetiu, e agora a frustração deu lugar a algo próximo ao desespero. "Você tem ideia do que significa remarcar uma reunião com investidores que voaram meio mundo para estar aqui? Eles vão pensar que somos amadores, que não sabemos nem manter um prédio funcionando." Conceição sentiu algo mexer no peito. Não era apenas pena ou compaixão, era reconhecimento. Ela conhecia aquele olhar. O olhar de quem se sente pequeno diante de um obstáculo que parece intransponível. Era o mesmo olhar que via no espelho toda vez que uma conta chegava e ela não tinha dinheiro para pagar. O mesmo olhar que viu no filho Tiago quando ele perguntou por que não podia brincar como as outras crianças. Roberto tentou manobrar a cadeira em direção às escadas, talvez na esperança de que, de alguma forma, conseguisse subir sozinho. Foi um momento doloroso de assistir. A cadeira bateu no primeiro degrau e parou. Ele tentou inclinar para frente, usar os braços para se impulsionar, mas era fisicamente impossível. "Senhor Roberto", Conceição disse, sua voz cortando o silêncio constrangedor que havia tomado conta do hall. Todos se viraram para olhar para ela. Era raro Conceição falar durante o expediente, especialmente com os executivos. Ela sempre cumpriu seu trabalho em silêncio, quase invisível, como uma sombra eficiente que mantinha tudo funcionando nos bastidores. Roberto também olhou para ela, e Conceição viu surpresa em seus olhos. Talvez ele nunca tivesse realmente reparado nela antes, apesar de ela trabalhar ali há quase 5 anos. "Posso ajudar o senhor a subir", Conceição disse simplesmente. A frase foi recebida com um silêncio ainda maior. Como exatamente a faxineira planejava ajudar onde outros haviam falhado? "Como?", Roberto perguntou, e havia algo na voz dele. Não arrogância, mas curiosidade genuína. Conceição respirou fundo. Sabia que o que estava prestes a sugerir soaria loucura para todos ali, mas também sabia que funcionaria. Havia funcionado tantas vezes antes em casa com Tiago. "Posso carregar o senhor nas costas", disse, sua voz firme e segura. "Até o 3º andar." O silêncio que se seguiu foi total. Conceição podia ouvir o próprio coração batendo enquanto esperava a reação. A frase de Conceição ecoou pelo hall como uma pedra jogada em água parada. "Posso carregar o senhor nas costas até o 3º andar." Ninguém se mexia, ninguém respirava. Era como se o tempo tivesse congelado naquele momento impossível. Roberto piscou várias vezes, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Conceição, a faxineira que ele mal conhecia, acabara de sugerir carregá-lo nas costas por 3 andares. A ideia era tão absurda, tão fora da realidade, que por um instante ele se perguntou se não estava sonhando. "Desculpe, como é que a senhora disse?", Roberto perguntou, inclinando a cabeça para a frente. Conceição deu um passo à frente, suas mãos entrelaçadas na frente do corpo. "Disse que posso carregar o senhor nas costas, senhor Roberto. Já fiz isso muitas vezes." Foi quando os risinhos começaram, baixinhos no início, tentando ser discretos. Carla cobriu a boca com a mão, os ombros tremendo de riso contido. Marcos olhou para o teto, claramente tentando não explodir em gargalhadas. Até Valdecir, sempre respeitoso, não conseguiu evitar um sorrisinho no canto da boca. "A senhora está falando sério?", Roberto perguntou, e havia uma mistura de incredulidade e algo que parecia irritação na voz. "A senhora quer me carregar nas costas?" "É", Conceição respondeu com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. "O senhor não é muito pesado, e eu sou forte. Sempre carreguei peso a vida inteira." Agora as risadas ficaram mais audíveis.
Júlia, da recepção, sussurrou algo para a colega que fez as duas rirem ainda mais. A situação estava se tornando constrangedora de uma forma completamente diferente. Roberto sentiu o rosto esquentar. Não de vergonha, mas de raiva. Aquela mulher estava fazendo ele de palhaço na frente de todos os funcionários. A senhora acha que eu sou o saco de batatas para ser carregado por aí? O tom áspero da pergunta fez o riso morrer na garganta de todo mundo. Conceição não se abalou. Já tinha ouvido coisas piores na vida. Não, senhor. Acho que o senhor é um homem que precisa chegar ao terceiro andar e tem uma faxineira oferecendo ajuda, respondeu com calma. Meu filho usa cadeira de rodas há 10 anos. Sei o que é carregar alguém quando precisa. A informação caiu como um balde de água fria. Roberto parou de falar. Os funcionários pararam de rir. De repente, a proposta não soava mais como uma piada de mau gosto. Seu filho? Roberto perguntou, a voz mais baixa agora. Tiago. Tem 17 anos, Conceição explicou, e havia uma mistura de orgulho e ternura na voz quando falava do menino. Nasceu com uma condição na coluna. Sempre foi determinado, nunca quis ser tratado como coitadinho. Mas às vezes precisa de ajuda para subir escadas, chegar em lugares altos. Eu sempre ajudo. Roberto olhou para ela de forma diferente agora. Não era mais a faxineira fazendo uma proposta absurda. Era uma mãe que entendia sua situação melhor que qualquer pessoa naquele hall. E como exatamente a senhora faria isso? Perguntou, genuinamente curioso agora. Conceição se aproximou da cadeira. O senhor sairia da cadeira, subiria nas minhas costas, eu segurava suas pernas e subiríamos degrau por degrau. Devagar, com cuidado, mas chegamos lá. Isso é loucura, murmurou alguém. É perigoso demais, disse outro. Mas Roberto estava pensando. Olhou para o relógio no pulso. 8h15. Os investidores japoneses chegariam em 45 minutos. Se ele cancelasse agora, seria o fim de meses de negociação. A empresa perderia a chance de expandir para a Ásia. Empregos seriam perdidos, sonhos seriam destruídos. Senhor. Roberto? Carla se aproximou, a voz cautelosa. Talvez seja melhor eu ligar para os japoneses e explicar a situação. Eles vão entender. Não, Roberto disse firmemente. Eles não vão entender. Na cultura deles, cancelar uma reunião no último minuto é uma ofensa grave. Seria o fim de qualquer possibilidade de negócio. Conceição permaneceu parada ao lado da cadeira esperando. Não pressionava, não insistia. Apenas esperava que ele decidisse. Roberto olhou para as escadas novamente. 3 lances. Cada lance tinha uns 15 degraus, 45 degraus no total. Para ele, na cadeira, eram 45 montanhas impossíveis de escalar. A senhora tem certeza de que consegue? Perguntou, olhando diretamente nos olhos dela. Tenho, Conceição respondeu sem hesitar. Não seria a primeira vez. Roberto respirou fundo. Sabia que estava prestes a tomar uma das decisões mais estranhas da sua vida executiva. Mas também sabia que não tinha escolha. Era aquilo ou perder a reunião mais importante dos últimos 5 anos. E se eu cair? E se a senhora se machucar? E se... Senhor Roberto, Conceição o interrompeu gentilmente. Se o senhor quiser, a gente tenta. Se não quiser, eu entendo. Mas a reunião é em meia hora. E o elevador só vai funcionar à tarde. O silêncio voltou a tomar conta do hall. Todo mundo esperava a decisão. Roberto olhou em volta, vendo os rostos dos funcionários. Alguns ainda céticos, outros claramente preocupados, mas todos esperando para ver o que aconteceria. Foi quando Roberto percebeu algo. Conceição não estava fazendo aquilo por obrigação. Não estava tentando se promover ou ganhar alguma vantagem. Estava genuinamente tentando ajudar um homem em dificuldades. Era um gesto simples, humano, do tipo que havia se tornado raro no mundo corporativo. Está bem, Roberto disse finalmente. Vamos tentar. Um murmúrio de surpresa percorreu o grupo. Carla arregalou os olhos. Marcos balançou a cabeça, incrédulo. Valdecir se aproximou, claramente preocupado com o que estava prestes a acontecer. Senhor Roberto, tem certeza? Valdecir perguntou. É muito arriscado. Tudo na vida é arriscado, Valdecir. Roberto respondeu, manobrando a cadeira para mais perto das escadas. Às vezes você precisa confiar nas pessoas. Conceição se posicionou de costas para a cadeira.
Vou me abaixar, o Senhor passa os braços em volta do meu pescoço, e quando eu levantar, o Senhor segura firme. Suas pernas vão ficar apoiadas nas minhas costas. E se eu for pesado demais? O Senhor não é. Conceição disse com confiança. Meu Tiago é quase do seu tamanho, e eu já o carreguei até o 4º andar do nosso prédio quando o elevador quebrou. Roberto saiu da cadeira com alguma dificuldade, apoiando-se primeiro nos braços, depois ficando em pé com o equilíbrio instável. Conceição se abaixou, e ele passou os braços em volta do pescoço dela, hesitante no início. "O senhor está pronto?" ela perguntou. Roberto olhou uma última vez para os funcionários que os observavam. Alguns tinham os telefones na mão, claramente prontos para filmar o que estava prestes a acontecer. Outros pareciam genuinamente preocupados. "Pronto", disse, e sua voz soou mais determinada do que se sentia. Conceição se levantou devagar, carregando Roberto nas costas. Ele se segurou firme, sentindo uma mistura de gratidão, constrangimento e uma estranha admiração por aquela mulher que mal conhecia, mas que estava disposta a fazer algo extraordinário por ele. "Vamos lá", Conceição disse, dirigindo-se ao primeiro degrau. Devagar e sempre. O primeiro degrau foi como um teste. Conceição sentiu o peso de Roberto nas costas, respirou fundo e subiu. Roberto se segurou firme, seus braços em volta do pescoço dela, tentando não apertar demais para não a machucar. Lá embaixo, no hall, os funcionários observavam em silêncio absoluto, alguns ainda com os telefones nas mãos. "Como está?" Conceição perguntou baixinho, sua voz já mostrando o primeiro sinal de esforço. "Bem", Roberto respondeu, mas havia algo diferente na voz dele. Uma humildade que não existia 10 minutos antes. "A senhora tem certeza de que consegue?" "Tenho", Conceição disse, subindo o segundo degrau. "Já fiz isso muitas vezes. O senhor só precisa relaxar e confiar." Confiar. Era uma palavra que Roberto não usava há muito tempo. No mundo dos negócios, confiança era um luxo que ele não podia se dar. Mas ali, carregado nas costas de uma mulher que mal conhecia, não tinha outra opção. "Conceição", ele disse, usando o nome dela pela primeira vez. "Posso perguntar, como seu filho ficou assim?" Conceição subiu mais 2 degraus antes de responder. "Nasceu com um problema na coluna. Os médicos disseram que ele nunca ia andar normal, mas o Tiago nunca deixou isso derrubar ele." Roberto permaneceu em silêncio por um momento, processando a informação. "Deve ter sido difícil para a senhora." "Foi", Conceição admitiu, sua respiração ficando um pouco mais pesada. "Principalmente no começo. Eu era jovem, tinha acabado de me formar em administração, estava cheia de planos. Quando o Tiago nasceu, tudo mudou." A revelação atingiu Roberto como um soco. "A senhora é formada em administração?" "Sou", Conceição disse simplesmente, continuando a subida. "Universidade Federal. Me formei com distinção. Tinha uma proposta de emprego numa empresa grande. Mas quando o Tiago nasceu, percebi que ele precisava de mim mais do que eu precisava de uma carreira." Roberto sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de admiração e vergonha. Ali estava uma mulher que havia sacrificado seus sonhos profissionais para cuidar do filho. E ele havia passado 5 anos tratando-a como se fosse invisível. "Por que nunca disse nada?" perguntou. "Disse o quê?" Conceição subiu mais 3 degraus. "Que sou formada. Para quê? Meu trabalho aqui é limpar, e eu faço bem feito. Não preciso de diploma para passar pano no chão." A simplicidade da resposta deixou Roberto sem palavras. Chegaram ao primeiro patamar, entre o primeiro e segundo andar. Conceição parou para respirar, apoiando as mãos nos joelhos, mas sem deixar Roberto descer de suas costas. "Quer descansar um pouco?" Roberto perguntou preocupado. "Não precisa", Conceição respondeu, já se endireitando. "É melhor continuar logo. Se parar muito, fica mais difícil." Foi quando Roberto percebeu algo que o chocou. Dos funcionários que estavam no hall, pelo menos 3 haviam subido atrás deles e estavam filmando discretamente com os celulares. Carla estava no final da escada, o telefone direcionado para eles. Marcos fazia o mesmo do andar de baixo. "Eles estão filmando", Roberto sussurrou no ouvido de Conceição. Ela olhou por cima do ombro e viu os telefones. "Eu sei. Percebi quando começamos a subir. Isso não te incomoda?" "Deveria?" Conceição perguntou, começando o segundo lance de escadas.
Se eles querem filmar uma mulher ajudando um homem em dificuldades, problema é deles. Não estou fazendo nada de errado. Roberto ficou impressionado com a tranquilidade dela. No mundo corporativo, tudo era calculado, medido, pensado em termos de imagem e consequências. Conceição simplesmente ajudava porque era a coisa certa a fazer. Conceição, ele disse enquanto ela subia mais degraus. Quando eu tive o acidente, muita gente me tratou de forma diferente, como se eu fosse quebrado, incapaz. E como o senhor se sentia? Com raiva, frustrado, como se não fosse mais o mesmo homem. Conceição parou por um segundo, respirou fundo e continuou subindo. Meu Tiago passou pela mesma coisa, principalmente na escola. As crianças olhavam para ele como se fosse alienígena. Os professores falavam mais baixo, como se ele fosse doente mental além de cadeirante. Como ele lidou com isso? Do jeito dele. Conceição sorriu, mesmo ofegante. Um dia chegou em casa e disse: "Mãe, eles não sabem que eu sou mais inteligente que a maioria deles. Um dia vão descobrir." Tinha 12 anos quando falou isso. Roberto sentiu um aperto no coração. Criança sábia. Muito sábia. Conceição concordou. Ele me ensinou mais sobre força do que qualquer livro de autoajuda. O senhor sabe o que ele quer ser quando crescer? O quê? Engenheiro de software. Diz que vai criar aplicativos para pessoas com deficiência. Quer facilitar a vida de quem passa pelas mesmas dificuldades que ele. Chegaram ao segundo patamar. Conceição estava visivelmente cansada agora. Gotas de suor na testa, respiração irregular. Mas seus passos continuavam firmes, determinados. "A senhora está bem?" Roberto perguntou, genuinamente preocupado. "Estou", ela respondeu, mas havia esforço na voz. "Só mais um lance. A gente consegue." "Conceição", Roberto disse. E havia algo diferente no tom da voz dele. "Muito obrigado." "Pelo quê?" "Por me ajudar. Por não me ver como um coitadinho. Por me tratar como um homem normal que só precisa de uma ajuda para subir escada." Conceição começou o último lance. E Roberto sentiu cada degrau como se fosse um passo em direção a algo maior que apenas chegar ao terceiro andar. "Senhor Roberto", ela disse, a voz mais baixa agora. "Posso falar uma coisa?" "Claro." "Quando o senhor olha para mim, o que vê?" A pergunta pegou Roberto desprevenido. "Como assim?" "Quando me vê limpando o chão, arrumando as plantas, passando pano nas mesas. O que vê?" Roberto pensou por um momento, subindo mais degraus nas costas dela. "Antes de hoje, honestamente, eu mal notava. Você era parte do cenário. E agora? Agora vejo uma mulher extraordinária que sacrificou seus sonhos pelos filhos, que tem força para carregar um homem nas costas por 3 andares e que me trata com mais dignidade do que eu provavelmente mereço." Conceição sorriu, mesmo exausta. "Sabe qual é a diferença entre nós dois, Sr. Roberto?" "Qual?" "O senhor teve que enfrentar um obstáculo para descobrir que precisava de ajuda. Eu sempre soube que precisava ajudar." A profundidade da observação atingiu Roberto como um raio. Eles estavam quase chegando ao terceiro andar agora. Apenas 5 degraus restantes. "Conceição", ele disse. "Depois da reunião, gostaria de conversar com a senhora. Sobre trabalho, sobre oportunidades, sobre..." "Senhor Roberto", ela o interrompeu gentilmente. "Vamos primeiro chegar lá em cima. Depois a gente conversa sobre o que vier." Os últimos 3 degraus foram os mais difíceis. Conceição estava claramente no limite, mas sua determinação nunca vacilou. Roberto se segurou firme, tentando distribuir o peso da melhor forma possível. Quando finalmente chegaram ao terceiro andar, Conceição caminhou até uma cadeira próxima e se abaixou devagar, permitindo que Roberto descesse de suas costas. Ela estava ofegante, suada, mas havia um sorriso de satisfação no rosto. Roberto se sentou na cadeira, olhando para ela com uma expressão que misturava gratidão, admiração e algo que ele não conseguia nomear ainda. "Conseguimos", Conceição disse, limpando o suor da testa. "Conseguimos", Roberto repetiu, mas sabia que o que haviam conseguido era muito mais do que subir 3 andares. Lá embaixo, eles podiam ouvir vozes excitadas, pessoas comentando o que acabaram de presenciar. Os vídeos provavelmente já estavam sendo compartilhados, a história se espalhando pela empresa como fogo em palha seca. Mas Roberto não se importava com isso agora.
Estava olhando para uma mulher que havia mudado sua perspectiva sobre coragem, sacrifício e dignidade humana em apenas 15 minutos. A reunião mais importante de sua carreira estava prestes a começar, mas ele sabia que a conversa mais importante do dia acabara de terminar nas escadas. Roberto se ajeitou na cadeira e olhou para Conceição, que ainda tentava recuperar o fôlego. Gotas de suor desciam pela testa dela, mas havia uma luz nos olhos que ele nunca havia percebido antes. Era a luz de quem acabara de fazer algo extraordinário e sabia disso. Conceição, eu não sei como agradecer, Roberto disse, passando as mãos pelos cabelos. A senhora literalmente salvou minha carreira hoje. Não salvei nada, ela respondeu, puxando uma cadeira próxima e se sentando. Só ajudei um homem a chegar onde precisava estar. Pela primeira vez em anos, Roberto se viu verdadeiramente vendo uma funcionária. Não como uma peça na engrenagem da empresa, mas como uma pessoa com história, sonhos e uma força interior que ele jamais imaginara existir. Me conta mais sobre seu filho, ele pediu, e genuinamente queria saber. O rosto de Conceição se iluminou. Tiago é especial. Não por causa da cadeira, mas por quem ele é. Quando tinha 15 anos, criou um aplicativo no celular para ajudar outras pessoas com deficiência a encontrar lugares acessíveis na cidade. Fez isso sozinho, aprendendo programação pela internet. Roberto inclinou a cabeça impressionado. 15 anos? 15, Conceição confirmou com orgulho. Disse que estava cansado de chegar em lugares e descobrir que não podia entrar. Então decidiu resolver o problema. O aplicativo dele já tem mais de 5.000 downloads. E ele aprendeu programação como? YouTube, cursos gratuitos, fóruns na internet. Eu mal sei mexer no WhatsApp, mas meu filho consegue criar mundos digitais. Conceição parou, olhando diretamente nos olhos de Roberto. Sabe o que ele sempre me diz? O quê? Que obstáculo não é impedimento. É só um caminho diferente para chegar no mesmo lugar. As palavras atingiram Roberto como um tapa na cara. Ali estava uma família que enfrentara desafios muito maiores que os dele. E ao invés de se vitimizar, haviam encontrado força e propósito. Conceição, Roberto disse, sua voz ficando mais séria. Posso fazer uma pergunta que talvez seja indiscreta? Pode. Por que a senhora nunca tentou usar seu diploma? Nunca procurou uma oportunidade melhor? Conceição suspirou, olhando pela janela do corredor. Tentei. Logo depois que o Tiago nasceu, mandei currículo para dezenas de empresas, mas sempre acontecia a mesma coisa. Como assim? Nas entrevistas, quando falava que tinha um filho com deficiência, as pessoas mudavam. O sorriso ficava forçado. Começavam a falar sobre flexibilidade de horário e comprometimento. Nunca falavam diretamente, mas eu entendia. Roberto sentiu um nó no estômago. Eles achavam que a senhora não seria confiável. Exatamente. Depois de muito tentar, desisti. Descobri que trabalho de limpeza me dava mais flexibilidade. Posso levar o Tiago ao médico quando precisa. Posso estar em casa quando ele chega da escola. Não é o que sonhei, mas me permite ser a mãe que ele precisa. E o pai do Tiago? O rosto de Conceição se fechou ligeiramente. Saiu de casa quando soube do diagnóstico. Disse que não havia se casado para ser enfermeiro. Nunca mais vi ele. Roberto sentiu uma onda de raiva do homem que não conhecia. Como alguém podia abandonar o próprio filho? Como podia abandonar uma mulher como Conceição? Sinto muito, disse genuinamente. Não sinta. Foi melhor assim. Quem foge na primeira dificuldade não serve para ser pai mesmo. Eu e Tiago nos viramos bem sozinhos. Naquele momento, Roberto ouviu passos rápidos no corredor. Carla apareceu, claramente agitada. Senhor. Roberto, os investidores japoneses chegaram. Estão na sala de reuniões esperando. São 8h50. Roberto olhou para o relógio. Tinha 10 minutos para se organizar e entrar na reunião mais importante dos últimos anos. Mas, estranhamente, não sentia a ansiedade usual. Algo havia mudado nele durante aquela subida. Carla, pode pedir para eles esperarem mais 5 minutos? Diga que estou revisando os números finais da apresentação. Claro, senhor Roberto. Carla saiu rapidamente. Roberto se virou para Conceição. Antes de eu entrar nessa reunião, preciso lhe fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero que a senhora venha trabalhar comigo, no setor administrativo. Usando seu diploma,
suas habilidades reais. Conceição o olhou com incredulidade. Senhor Roberto, o senhor está se sentindo bem? Acabou de me conhecer direito há 20 minutos. Exatamente por isso. Em 20 minutos, a senhora me mostrou mais caráter, determinação e inteligência emocional do que muitos executivos que conheço há anos. Roberto se inclinou para a frente. Preciso de pessoas como a senhora na minha equipe. Pessoas que entendem que trabalho não é só número no final do mês. Mas, senhor Roberto, me escuta. Ele interrompeu. Essa empresa precisa mudar. Precisa de gente que entenda o valor das pessoas, que saiba que cada funcionário tem uma história, uma família, sonhos. A senhora tem isso. Conceição balançou a cabeça, ainda processando a oferta. E meu horário? E se o Tiago precisar de mim? Faremos os ajustes necessários. Horário flexível, trabalho remoto quando preciso. Tudo isso é negociável. Por quê? Conceição perguntou diretamente. Por que está fazendo isso? Roberto ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Porque hoje aprendi algo sobre mim que não gostei. Descobri que passei 5 anos ignorando uma pessoa extraordinária que trabalhava ao meu lado todos os dias. Descobri que estava tão focado em lucros e números que esqueci que empresa é feita de pessoas. E acha que eu posso ajudar com isso? Tenho certeza. Quero que a senhora me ajude a criar um programa de inclusão real aqui. Não só para pessoas com deficiência, mas para todos que são subestimados, ignorados, tratados como invisíveis. Os olhos de Conceição encheram de lágrimas. Senhor Roberto, isso é mais do que eu jamais sonhei. Então aceita? Conceição limpou os olhos com as costas da mão. Posso pensar? É uma decisão grande, mudaria toda a minha vida. Claro que pode, mas... Roberto sorriu. Quero que saiba que a decisão não é só sobre um emprego. É sobre fazer diferença real na vida das pessoas. Naquele momento, Carla voltou, mais agitada ainda. Senhor Roberto, desculpe insistir, mas eles estão perguntando se está tudo bem. O senhor Yamamoto comentou que pontualidade é muito importante na cultura deles. Roberto se levantou, ajeitando o terno. Estou indo. Conceição, pode ficar aqui e descansar. Quando terminar a reunião, conversamos mais. Senhor Roberto, Conceição o chamou quando ele já estava se dirigindo à sala de reuniões. Sim? Boa sorte. E lembre-se, obstáculo não é impedimento. É só um caminho diferente. Roberto sorriu. Obrigado por tudo. Ele entrou na sala de reuniões transformado. Os investidores japoneses se levantaram respeitosamente quando ele chegou. Senhor Yamamoto, o líder do grupo, se curvou ligeiramente. Senhor Roberto, esperamos que esteja tudo bem. Ouvimos que houve um problema com o elevador, disse Yamamoto em inglês impecável. Estava tudo bem, Roberto respondeu, se sentando à mesa. Na verdade, acabei de viver a experiência mais importante da minha vida profissional. Os japoneses se entreolharam, curiosos. Hoje aprendi algo sobre liderança que não estava em nenhum livro de negócios. Roberto continuou. Aprendi que às vezes a pessoa mais valiosa da sua empresa é aquela que você nunca parou para conhecer de verdade. E então, para surpresa de todos na sala, Roberto começou sua apresentação não com números ou gráficos, mas contando a história de uma faxineira chamada Conceição, que havia carregado seu CEO nas costas por 3 andares. Quando terminou, o silêncio na sala era total. Sr. Yamamoto olhou para os colegas e depois para Roberto. Senhor. Roberto, disse finalmente. Essa é a história mais impressionante sobre valores corporativos que já ouvi. Queremos fazer negócios com uma empresa que tem funcionários assim. Roberto sorriu, sabendo que acabara de ganhar muito mais do que um contrato. Havia ganhado uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. 2 horas depois, Roberto saiu da sala de reuniões com um sorriso que não conseguia esconder. O contrato com os investidores japoneses estava praticamente fechado, mas mais importante que isso, ele havia descoberto algo sobre si mesmo que mudaria tudo dali para frente. Sr. Yamamoto havia ficado tão impressionado com a história de Conceição que pediu para conhecê-la pessoalmente. Uma empresa que inspira esse tipo de lealdade e humanidade é exatamente o tipo de parceiro que procuramos, havia dito com aquela seriedade respeitosa típica da cultura japonesa. Roberto desceu até o térreo pelo elevador, que finalmente havia sido consertado. Uma ironia que não passou despercebida por ele.
Agora que podia descer normalmente, tudo o que queria era encontrar a mulher que havia tornado aquela manhã inesquecível. Conceição não estava no hall principal. Roberto perguntou para Valdecir, que indicou o refeitório. Ela sempre almoça lá por volta dessa hora, Sr. Roberto. Mesa do canto, sempre sozinha. Quando Roberto entrou no refeitório, o ambiente estava cheio. Funcionários de todos os setores almoçavam e conversavam animadamente. Mas no canto direito, exatamente como Valdecir havia dito, Conceição estava sentada sozinha, comendo um sanduíche simples e lendo algo no celular. Roberto se aproximou e, pela primeira vez em anos, sentiu-se nervoso para falar com uma funcionária. "Posso me sentar?" Conceição olhou para cima, surpresa. "Claro, Sr. Roberto." "Como foi a reunião?" "Extraordinária," Roberto disse, puxando uma cadeira. "Os japoneses fecharam o contrato. Mas não foi só por causa dos números. Foi por sua causa. Minha causa. Contei para eles sobre o que aconteceu hoje. Sobre como uma funcionária extraordinária me ajudou quando eu precisava. E como isso me fez repensar tudo sobre liderança e valores humanos." Conceição parou de comer, claramente constrangida. "Sr. Roberto não precisava... Precisava sim. E sabe o que mais? Sr. Yamamoto quer conhecer a senhora. Disse que quer fazer negócios com uma empresa que tem pessoas como a senhora." Conceição balançou a cabeça incrédula. "Isso é loucura. Eu só ajudei o senhor a subir escada." "Não," Roberto disse firmemente. "A senhora fez muito mais que isso. Me mostrou o que significa dignidade no trabalho. Me ensinou que força não tem nada a ver com posição na empresa." Foi nesse momento que Carla se aproximou da mesa, claramente agitada. "Sr. Roberto, desculpe interromper, mas preciso falar com o senhor. É urgente." "Pode falar aqui mesmo, Carla." "É sobre os vídeos," Carla disse, olhando nervosamente para Conceição. "Das pessoas filmando vocês nas escadas hoje de manhã." Roberto franziu a testa. "Que tem os vídeos?" "Eles vazaram," Carla respondeu mostrando o celular. "Alguém postou nas redes sociais. Já tem mais de 50 mil visualizações." Conceição empalideceu. 50 mil pessoas viram aquilo? Roberto pegou o celular de Carla e viu o vídeo. Era exatamente o momento em que Conceição o carregava pelo segundo lance de escadas. A legenda dizia: "Faxineira carrega CEO nas costas. Humanidade ainda existe." "Os comentários estão incríveis," Carla continuou. "As pessoas estão emocionadas. Estão chamando a Conceição de heroína, de exemplo de humanidade. Já apareceu até em blog de notícias." Roberto olhou para Conceição, que parecia em choque. "Como se sente com isso?" "Assustada," ela admitiu. "Não gosto de ser centro das atenções. Só queria ajudar." "Conceição," Roberto disse gentilmente. "A senhora tem noção do que fez hoje? Não só por mim, mas pelo que representou para milhares de pessoas que viram esse vídeo?" "Não entendo." Roberto mostrou alguns comentários do vídeo. "Olha de aqui. Chorei vendo isso. Ainda existe gente boa no mundo. E esse? Minha filha tem deficiência. E quando crescer, quero que encontre pessoas como essa faxineira. E mais esse. Isso é humanidade de verdade. Não tem preço." Conceição leu os comentários com lágrimas nos olhos. As pessoas realmente se emocionaram? "Se emocionaram e se inspiraram," Roberto confirmou. "A senhora virou símbolo de algo que o mundo estava precisando ver." Carla se inclinou para a frente. "Senhor." "Roberto, tem mais. 3 emissoras de TV ligaram querendo fazer entrevista. E uma empresa de São Paulo ofereceu emprego para a Conceição." "Como assim?" Conceição perguntou, chocada. "Uma empresa de tecnologia viu o vídeo e descobriu que a senhora é formada em administração. Querem contratar a senhora como gerente de recursos humanos." Roberto sentiu uma pontada de pânico. E se perdesse Conceição antes mesmo de ter a chance de trabalhar com ela? "Conceição," ele disse rapidamente, "sobre nossa conversa de mais cedo. A proposta ainda está de pé. Na verdade, quero melhorar ela." "Como assim?" Roberto respirou fundo. "Era agora ou nunca. Quero criar um cargo especial para a senhora. Diretora de Inclusão e Valores Humanos. Salário executivo, todos os benefícios, horário flexível e carta branca para transformar a cultura desta empresa." "Senhor Roberto, não é só um emprego," Roberto continuou. "É uma oportunidade de criar algo maior.
Um programa que pode servir de exemplo para outras empresas. A senhora pode transformar a vida de centenas de funcionários. Conceição ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Posso ser honesta com o senhor? Por favor, tenho medo. Medo de não dar conta, de decepcionar, de não ser boa o suficiente para um cargo assim. Conceição, Roberto disse, colocando a mão sobre a mesa. A senhora acabou de viralizar na internet porque fez algo que a maioria das pessoas não faria. Carregou um estranho nas costas por 3 andares sem pedir nada em troca. Se isso não é prova de caráter e competência, eu não sei o que é. Mas é muito diferente de limpar chão, Conceição murmurou. É, Roberto concordou. É muito mais importante. Naquele momento, Tiago apareceu na porta do refeitório. Conceição havia esquecido completamente que era horário de almoço dele na escola e que ele sempre vinha buscá-la nas quintas-feiras. Mãe! Tiago chamou, manobrando a cadeira de rodas entre as mesas com habilidade impressionante. Roberto observou o rapaz se aproximar. Tiago tinha o rosto jovem, mas os olhos inteligentes e determinados que lembram os da mãe. Vestia uniforme escolar e carregava uma mochila cheia de livros. Mãe, todo mundo na escola está falando de um vídeo seu que viralizou. É verdade que a senhora carregou um homem nas costas? Tiago perguntou, claramente curioso. Tiago, Conceição disse. Esse é o senhor Roberto, meu chefe. Tiago olhou para Roberto com interesse. O senhor é o homem do vídeo? Sou, Roberto respondeu, estendendo a mão. E você deve ser o famoso Tiago. Sua mãe falou muito sobre você hoje. Falou bem, espero. Tiago disse com um sorriso, apertando a mão de Roberto com firmeza. Só maravilhas. Soube que você criou um aplicativo para pessoas com deficiência. Os olhos de Tiago se iluminaram. Criou. Chama Access Map. Ajuda pessoas como eu a encontrar lugares realmente acessíveis na cidade. Impressionante. Que tal me mostrar como funciona? Enquanto Tiago explicava animadamente sobre o aplicativo, Roberto observava a interação entre mãe e filho. Havia uma cumplicidade, um respeito mútuo, uma parceria que ia além da relação familiar normal. Eles eram uma equipe. Tiago, Roberto disse quando o rapaz terminou a explicação. Sua mãe está considerando uma proposta de trabalho, um cargo importante aqui na empresa. Tiago olhou para a mãe com surpresa. Que tipo de cargo? Diretora de Inclusão e Valores Humanos, Conceição explicou. Seria responsável por criar programas para ajudar pessoas que são subestimadas, ignoradas. Como pessoas em cadeiras de rodas? Tiago perguntou. Entre outras, sim, Roberto confirmou. Tiago ficou pensativo por um momento. Então olhou diretamente para a mãe. Mãe, a senhora passou a vida inteira ajudando outras pessoas. Primeiro, me ajudou a acreditar que eu podia fazer qualquer coisa. Agora ajudou esse senhor quando ele precisava. Talvez seja a hora de aceitar ajuda também. Como assim? Aceita o cargo. Faz a diferença que a senhora sempre quis fazer. Eu vou ficar bem. Na verdade, vou ficar orgulhoso. Conceição olhou para o filho com lágrimas nos olhos. Depois olhou para Roberto. Está bem, aceito. Roberto sorriu, sentindo uma satisfação que não tinha nada a ver com lucros ou contratos. Bem-vinda à equipe, diretora Conceição. 3 semanas haviam se passado desde que Conceição aceitara o cargo de diretora de Inclusão e Valores Humanos. O que ela não imaginava era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas transformaria completamente a Corporação Atlântica de dentro para fora. Roberto havia cumprido sua palavra de forma impressionante. Conceição ganhara uma sala própria no 2º andar com vista para a cidade, computador de última geração e uma assistente dedicada. Mas o que mais a impressionava era a liberdade total que Roberto lhe dera para implementar suas ideias. Bom dia, diretora Conceição, cumprimentou Sandra, sua assistente, uma jovem de 25 anos que havia sido promovida do setor administrativo especificamente para trabalhar com ela. Bom dia, Sandra. Por favor, pode me chamar só de Conceição. Ela respondeu como fazia todos os dias. A formalidade ainda a deixava desconfortável, mas estava aprendendo a lidar com as responsabilidades do cargo. Tenho uma reunião com os gerentes em 15 minutos, Sandra informou. E depois o encontro com o Sr. Roberto para discutir o programa piloto.
Conceição assentiu, organizando os documentos na mesa. Nas últimas semanas, ela havia mergulhado de cabeça no novo trabalho, estudando cases de inclusão de outras empresas, conversando com especialistas e, principalmente, ouvindo os próprios funcionários da Corporação Atlântica. O que descobrira a chocara. Não era apenas sobre pessoas com deficiência. Havia funcionários com depressão que se sentiam obrigados a esconder sua condição por medo de serem demitidos. Havia mães solteiras que perdiam oportunidades de promoção porque precisavam sair mais cedo para buscar os filhos na escola. Havia pessoas mais velhas que eram sistematicamente ignoradas em reuniões porque outros acreditavam que não entendiam de tecnologia. A empresa estava cheia de talentos desperdiçados, simplesmente porque não se encaixavam no padrão considerado ideal. Conceição entrou na sala de reuniões onde 5 gerentes a esperavam. Marcos, o gerente financeiro que ela já conhecia, Fernanda, da área de vendas, Luiz, do departamento jurídico, Patrícia, dos recursos humanos e Carlos, da tecnologia da informação. Bom dia, pessoal. Conceição cumprimentou, sentando-se à cabeceira da mesa. Ainda se sentia estranha naquela posição, mas Roberto havia insistido que ela liderasse essas reuniões. Bom dia, Conceição, responderam quase em coro, mas ela percebeu a tensão no ar. Nem todos estavam confortáveis com as mudanças que ela estava propondo. Como vocês sabem, estamos implementando o programa Talentos Reais em caráter piloto, Conceição começou. Quero ouvir de cada departamento quais são as principais resistências que estão encontrando. Patrícia, dos recursos humanos, foi a primeira a falar. Conceição, com todo respeito, mas alguns candidatos que você aprovou para a entrevista não atendem aos nossos padrões tradicionais. Temos uma pessoa com síndrome de Down aplicando para auxiliar administrativo. E qual o problema? Conceição interrompeu gentilmente. Bem, nunca contratamos alguém assim. Não sabemos como seria a produtividade. Patrícia, Conceição disse, abrindo uma pasta. Você sabia que pessoas com síndrome de Down têm índice de pontualidade 94% maior que a média? E taxa de rotatividade 80% menor? Patrícia piscou, surpresa. Eu não sabia. Carlos, da TI, se manifestou. Conceição, tenho uma situação parecida. Um candidato de 58 anos para programador. Nosso time é jovem, dinâmico. Carlos, Conceição o interrompeu novamente. Esse candidato tem 20 anos de experiência em programação. Criou sistemas que ainda estão funcionando em bancos importantes. Por que a idade seria um problema? Bem, a tecnologia muda muito rápido. Ele se mantém atualizado, faz cursos online constantemente. Na verdade, tem mais certificações que qualquer um do seu time atual. O silêncio na sala era desconfortável. Conceição percebia que estava enfrentando décadas de preconceitos enraizados, mas não recuaria. Gente, ela disse, mudando o tom para algo mais pessoal. Vou contar uma coisa. Quando meu filho Tiago tinha 12 anos, ele criou um aplicativo melhor que muitos profissionais adultos. Sabem por quê? Porque ele via problemas que outros não viam. Porque a limitação física o forçou a pensar de forma criativa. Mas Conceição, Marcos começou. Me deixa terminar, ela disse firmemente. Não estou pedindo para vocês contratarem pessoas por pena ou para cumprir cota. Estou pedindo para vocês verem talentos onde antes viam apenas limitações. Naquele momento, a porta se abriu e Roberto entrou, acompanhado de Sr. Yamamoto e 2 outros investidores japoneses. Desculpem interromper, Roberto disse, mas Sr. Yamamoto pediu especificamente para conhecer o programa que a Conceição está desenvolvendo. Sr. Yamamoto se curvou respeitosamente. Diretora Conceição, é uma honra conhecê-la pessoalmente. Sua história nos inspirou muito. Conceição se levantou, ainda intimidada pela presença dos investidores. O prazer é meu, Sr. Yamamoto. Poderia nos explicar sobre esse programa Talentos Reais? Yamamoto perguntou genuinamente interessado. Conceição respirou fundo. Era sua chance de mostrar que o investimento em inclusão não era apenas sobre fazer o bem, mas sobre fazer bons negócios. Senhor Yamamoto, no Japão, vocês têm o conceito de Ikigai, não é? O propósito de vida de cada pessoa? Yamamoto assentiu, impressionado que ela conhecesse o conceito. Nosso programa identifica o Ikigai profissional de cada pessoa, independente de idade, gênero, condição física
ou origem social. Descobrimos que quando você coloca alguém fazendo exatamente o que ama e tem talento, a produtividade aumenta exponencialmente. Tem exemplos práticos? Perguntou um dos outros investidores. Conceição sorriu. Temos. Contratamos Maria, uma senhora de 63 anos que estava desempregada há 2 anos. Todo mundo achava que ela estava ultrapassada. Descobrimos que ela tem uma habilidade única para resolver conflitos. Em 3 semanas, ela reduziu em 40% as reclamações no atendimento ao cliente. Os japoneses se entreolharam, claramente impressionados. E tem mais. Conceição continuou ganhando confiança. Contratamos João, um rapaz com autismo. Todo mundo focava no que ele não conseguia fazer. Descobrimos que ele identifica padrões em dados como ninguém. Já encontrou 3 erros no sistema contábil que passaram despercebidos por anos. Sr. Yamamoto tomou algumas notas. E qual o impacto financeiro? Roberto se adiantou. Produtividade geral subiu 15% nos departamentos que aderiram ao programa. Rotatividade caiu 30%. E o mais importante, clima organizacional melhorou drasticamente. Como assim? Perguntou Yamamoto. Conceição respondeu. Quando as pessoas veem que a empresa realmente valoriza todos os talentos, elas se sentem mais seguras, mais motivadas, param de competir de forma destrutiva e começam a colaborar de verdade. Naquele momento, Tiago apareceu na porta carregando um laptop. Mãe, desculpe interromper, mas você pediu para eu trazer a demonstração. Claro, filho. Pessoal, esse é Tiago, meu filho. Ele está colaborando com o programa. Tiago manobrou a cadeira até a mesa de reuniões com naturalidade. Criei um aplicativo específico para a Corporação Atlântica. Chama Inclusão Work. O que faz? Perguntou Carlos da TI, genuinamente curioso agora. Mapeia as habilidades reais de cada funcionário, não apenas o que está no currículo oficial. Tiago explicou, abrindo o laptop. Por exemplo, descobrimos que o Valdecir, o porteiro, fala 4 idiomas fluentes. A Júlia, da recepção, é formada em psicologia e tem talento natural para mediação. E como usamos essas informações? Perguntou Patrícia. Redistribuição inteligente de talentos, Conceição explicou. Valdecir agora também atende clientes internacionais. Júlia está mediando conflitos internos. Pessoas que eram subutilizadas agora estão em posições onde realmente agregam valor. Senhor. Yamamoto estava visivelmente emocionado. Isso é revolucionário. Vocês não estão apenas incluindo pessoas, estão otimizando o capital humano de forma completamente nova. Roberto sorriu orgulhoso. Conceição transformou nossa visão sobre gestão de pessoas. Não olhamos mais para limitações, olhamos para potenciais. Senhor Yamamoto, Conceição disse, posso falar algo pessoal? Por favor. Durante anos eu limpei os chãos desta empresa. Todo mundo me via como apenas uma faxineira. Ninguém sabia que eu tinha diploma universitário, que entendia de gestão, que tinha ideias. Eu era invisível. Quantas pessoas geniais estão sendo desperdiçadas porque não se encaixam no padrão esperado? O silêncio na sala era profundo. Até os gerentes que haviam resistido ao programa pareciam tocados. Agora multiplicem isso por todas as empresas do mundo. Conceição continuou. Quantos talentos estão sendo perdidos? Quantas soluções inovadoras não estão sendo descobertas? Quantas pessoas estão infelizes em empregos que não aproveitam seus verdadeiros dons? Yamamoto se levantou e se curvou profundamente. Diretora Conceição, gostaria de propor algo. O quê? Queremos financiar a expansão deste programa para outras empresas. Não apenas no Brasil, mas internacionalmente. Isso pode mudar o mundo corporativo. Conceição olhou para Roberto, depois para Tiago, depois de volta para Yamamoto. Senhor Yamamoto, aceito, mas com uma condição. Qual? O programa sempre será gratuito para empresas pequenas e organizações sem fins lucrativos. Lucro não pode ser a única motivação. O objetivo é criar um mundo onde todo mundo tem a chance de mostrar seu verdadeiro valor. Yamamoto sorriu. Concordo completamente. Temos um acordo. Enquanto os investidores saíam da sala, Roberto se aproximou de Conceição. Você percebe o que acabou de acontecer? O quê? Você acabou de criar um movimento global. Sua história, que começou carregando um homem nas costas por 3 andares,
pode transformar a vida de milhões de pessoas. Conceição olhou pela janela, vendo a cidade se estender à sua frente. 3 semanas atrás, ela limpava esses mesmos vidros. Agora, estava prestes a limpar preconceitos do mundo inteiro. Roberto, ela disse baixinho, acho que finalmente encontrei meu verdadeiro propósito. 6 meses depois, Conceição estava parada diante do espelho do banheiro executivo, ajeitando o blazer azul marinho que havia comprado para a ocasião. Era difícil acreditar na mulher que a olhava de volta. Não era mais a faxineira invisível que chegava antes do sol nascer. Era uma executiva respeitada, prestes a palestrar no maior congresso de gestão de pessoas da América Latina. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Tiago. Mãe, estou assistindo pela internet. Você vai arrasar. PS. O aplicativo Inclusão Work já tem contratos com 200 empresas. Obrigado por acreditar em mim. Conceição sorriu, guardando o telefone. Saiu do banheiro e caminhou pelos corredores da Corporação Atlântica, que agora ostentava certificados de Melhor Empresa para Trabalhar e Inovação em Gestão Humana nas paredes. Passou pela recepção, onde Júlia coordenava uma equipe de 5 pessoas, todas contratadas pelo programa Talentos Reais. Entre elas, Maria, a senhora de 63 anos que se tornara especialista em resolução de conflitos, e João, o rapaz com autismo que revolucionara todo o sistema de análise de dados da empresa. Diretora Conceição, Júlia a chamou. Boa sorte na palestra. Todo mundo aqui vai estar assistindo. Obrigada, Júlia. Sem vocês não haveria história para contar. Conceição entrou no elevador. O mesmo elevador que havia quebrado naquele dia transformador. Roberto já estava lá dentro, elegante como sempre, mas com algo diferente nos olhos. Uma humanidade que não existia antes. Nervosa? Ele perguntou. Um pouco, Conceição admitiu. Nunca imaginei que estaria falando para 3.000 executivos sobre inclusão. Você vai se sair perfeitamente. Afinal, não é teoria, é vida real. O elevador parou no térreo. Quando as portas se abriram, Conceição viu algo que fez seus olhos encherem de lágrimas. Todo o hall principal estava lotado de funcionários da Corporação Atlântica, aplaudindo. Valdecir estava na frente, não mais apenas como porteiro, mas como coordenador de relações internacionais, fluente em 4 idiomas. Ao lado dele, Carlos da TI, que havia se tornado um dos maiores defensores do programa depois de ver João transformar seu departamento. Conceição! 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 Eles gritavam em coro. Ela caminhou pelo meio da multidão, cumprimentando pessoas que não eram mais apenas colegas, mas uma família estendida. Cada rosto ali representava uma história de transformação, uma vida que havia mudado para melhor. Do lado de fora, uma van da emissora de televisão a esperava para levá-la ao centro de convenções. Durante o trajeto, Conceição olhou pela janela e viu o outdoor gigantesco com sua foto e os dizeres: Congresso Internacional de Gestão Humana, palestrante principal, Conceição Santos, a mulher que revolucionou a inclusão corporativa. 6 meses atrás, ela limpava as ruas por onde agora passava como referência mundial. No centro de convenções, a recepção foi avassaladora. Jornalistas, empresários, acadêmicos, todos queriam falar com a mulher cuja história havia viralizado e se tornado case de estudo em universidades do mundo inteiro. Senhora Conceição, um repórter se aproximou. É verdade que Harvard quer criar uma cátedra com seu nome? É verdade que o programa Talentos Reais já foi implementado em 15 países? Perguntou outro. Como se sente sendo chamada de a revolucionária da inclusão? Questionou uma terceira jornalista. Conceição respondeu com a mesma simplicidade de sempre. Me sinto grata, mas não esqueçam que tudo começou com um gesto simples: ajudar alguém que precisava subir escada. Momentos antes de subir ao palco, Conceição recebeu uma ligação de Tiago. Mãe, preciso te contar uma coisa incrível. O que foi, filho? Lembra do aplicativo Access Map que criei quando tinha 15 anos? Aquele para pessoas com deficiência? Claro que lembro. Uma empresa americana quer comprá-lo por $2 milhões e querem me contratar como consultor. Conceição segurou o telefone com mãos trêmulas. Tiago. Mãe,
Você sempre me disse que obstáculo não é impedimento. Agora eu entendi de verdade. Nossa família inteira provou isso. Estou orgulhosa de você, meu amor. Estou mais orgulhoso ainda da senhora. Agora vai lá e mostra para o mundo como se faz. Conceição desligou e foi chamada para subir ao palco. 3.000 pessoas se levantaram em aplausos quando ela apareceu. No telão gigante passava o vídeo que havia mudado tudo. Ela carregando Roberto nas costas pelas escadas da Corporação Atlântica. Há 6 meses, Conceição começou, sua voz ecoando pelo auditório. Eu era invisível, limpava chão, arrumava plantas, passava pano em mesas. A maioria das pessoas nem sabia meu nome. O silêncio era absoluto. Mas eu tinha sonhos, tinha diploma universitário guardado em casa, tinha ideias sobre como tornar o ambiente de trabalho mais humano, tinha experiência real sobre superação, porque criava um filho extraordinário que me ensinava todos os dias que limitação é questão de perspectiva. Então, um dia, um elevador quebrou, e um homem precisou de ajuda para chegar ao 3º andar. Não pensei 2 vezes, ofereci carregar ele nas costas. Conceição fez uma pausa, olhando para a plateia. Vocês sabem por quê? Porque quando você vê alguém em dificuldade, você ajuda. É simples assim. Não importa se é seu chefe, seu funcionário, um desconhecido na rua, você ajuda. Mas aquele dia me ensinou algo mais profundo. Me ensinou que todos nós carregamos pessoas invisíveis todos os dias. Funcionários que fingimos não ver. Talentos que ignoramos porque não se encaixam no padrão. Histórias que não conhecemos porque não perguntamos. A emoção na voz dela era contagiante. Várias pessoas na plateia já estavam com lágrimas nos olhos. Roberto, esse era o nome do homem que carreguei. Não apenas me deu uma oportunidade. Ele revolucionou toda uma empresa porque teve coragem de admitir que estava errado. Que estava desperdiçando talentos por preconceito, por preguiça mental, por seguir padrões obsoletos. Hoje, a Corporação Atlântica é referência mundial em inclusão. Não por bondade, mas por inteligência. Porque descobrimos que diversidade não é sobre ser politicamente correto, é sobre ser financeiramente inteligente. Conceição clicou o slide, mostrando gráficos impressionantes. Produtividade aumentou 40%. Rotatividade caiu 60%. Inovação explodiu em todos os setores. E sabem por quê? Porque quando você para de excluir, você começa a incluir gênio. Maria, de 63 anos, revolucionou nosso atendimento ao cliente. João, que tem autismo, encontrou erros que nossos melhores analistas perderam. Valdecir, nosso porteiro, virou ponte para mercados internacionais. Meu filho Tiago, cadeirante, criou tecnologias que estão sendo usadas globalmente. A plateia explodiu em aplausos. Mas a lição mais importante não é sobre gestão de pessoas. É sobre gestão de humanidade. É sobre olhar para alguém e ver possibilidades ao invés de limitações. É sobre entender que cada pessoa tem um dom único, esperando ser descoberto. Conceição fez uma última pausa, emocionada. 6 meses atrás, carreguei um homem nas costas por 3 andares. Hoje, carrego uma missão muito maior. Provar para o mundo que inclusão não é favor. É revolução. É inteligência. É o futuro. E vocês sabem qual é a parte mais bonita desta história? Ela está apenas começando. Cada um de vocês pode voltar para a sua empresa e carregar alguém que precisa de uma oportunidade. Pode olhar ao redor e descobrir talentos escondidos. Pode transformar vidas com gestos simples de humanidade. Porque no final das contas, todos nós precisamos de alguém para nos carregar em algum momento. E todos nós temos força para carregar alguém quando é necessário. Conceição concluiu. A pergunta é, quem você vai carregar hoje? A ovação foi de 10 minutos. 3.000 pessoas de pé, muitas chorando, todas transformadas pela mensagem. Enquanto saía do palco, Conceição pensou no caminho percorrido. Da faxineira invisível à revolucionária global. Do filho rejeitado pelo pai aos gênios da tecnologia. Do CEO arrogante ao líder humanizado. Tudo havia começado com um elevador quebrado e uma mulher disposta a ajudar. Às vezes, mudar o mundo é simples assim. No final do dia, Conceição voltou à Corporação Atlântica. Encontrou Roberto no mesmo hall onde tudo começara.
agora transformado em galeria de fotos dos funcionários e suas histórias de superação. Como foi? Ele perguntou. Perfeito. E você? Como está? Feliz. Realizado. Humano novamente. Eles entraram no elevador juntos. Quando as portas se fecharam, Roberto sorriu. Conceição, ainda bem que aquele elevador quebrou. Por quê? Porque nos ensinou que às vezes você precisa subir degrau por degrau para chegar onde realmente precisa estar. As portas se abriram, eles saíram, e a vida continuou, infinitamente melhor para todos.